Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Vamos continuar os nossos estudos sobre as funções. Então, vamos começar vendo agora o que são funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Primeiro, uma função injetora ou injetiva. Então, uma função ela é injetora se cada elemento da imagem df possui um único elemento do domínio df que se relaciona com ele. Então, lembra na primeira aula que eu tinha uns gráficos lá, uns diagramas, e eu tinha flechas, duas flechas chegando no mesmo elemento lá do contradomínio. E eu falei que isso não era um problema. Eu tinha duas flechas chegando no 8, lá no exemplo que a gente fez. E eu falei que isso não era um problema. Não podia sair duas flechas do mesmo elemento, mas chegar duas flechas no mesmo elemento não era um problema. Mas se não acontece isso, se cada elemento lá do contradomínio só tem uma seta chegando nele, então a gente diz que essa função ela é injetora. Tá? Eu não posso ter no contradomínio um elemento que seja a imagem de dois elementos. Okay? Então a gente diz o seguinte, uma função f ela é injetora se e somente se para todo y pertencente à imagem de f, existe um único x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Então, eu não tenho, por exemplo, que f de 1 vale 3 e f de 5 também vale 3. Eu não tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem, para ela ser injetora. Bom, isso significa o quê? Se a gente tiver que um f de x1 é igual a um f de x2, necessariamente isso implica que x1 é igual a x2. Eles não podem ser diferentes. Pensa na contrapositiva. Se eu tenho dois x diferentes, então a imagem tem que ser diferente. Tá? Pensa na contrapositiva que a gente estava falando aqui em cima. Então, se as imagens são iguais, com certeza esses elementos têm que ser iguais para que a função seja injetora. Bom, vamos ver um exemplo? Como é que a gente vê se a função é injetora ou não? Tem uma função dos reais nos reais, dada por f de x igual a 5x mais 2. Então, eu vou supor que eu tenho dois elementos x aqui, tal que a imagem é igual. Vou fazer assim, ó. Suponhamos que a gente tem que f de x1 é igual a f de x2. Então, tenho dois elementos aqui com a mesma imagem, são iguais à imagem. Eu tenho que mostrar que x1 é igual a x2. Mas o que é f de x1? f de x1 é 5x1 mais 2. O que é f de x2? É 5x2 mais 2. No lugar do x aqui, eu estou trocando por x1 por x2. Então, está aqui. Então, essa igualdade aqui agora. Bom, mais 2 aqui some, né? Então, 5x1 é igual a 5x2. O 5 também vai sumir. E x1 é igual a x2. Que era o que a gente queria mostrar. Então, essa função ela é injetora. Se eu tenho dois elementos com a mesma imagem, com certeza esses elementos têm que ser iguais. Essa função é uma função injetora. Vamos ver mais um exemplo? g de x igual a 2x ao quadrado menos 5. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Vou supor lá que tem um g de x1 igual a um g de x2. O que é g de x1? 2x1 ao quadrado menos 5. O que é g de x2? 2x2 ao quadrado menos 5. O menos 5, ok. Somo 5 dos dois lados para cortar. O 2 aqui divido tudo por 2 para cortar. E a gente vai ficar com x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Posso concluir que x1 é igual a x2? Aqui ele não está dizendo quem é o domínio, quem é o contradomínio. Quando ele não diz, a gente olha para quais valores essa função está definida. Aqui está definida para todos os números reais, todos os números reais. Então, esses aqui são números reais. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de um ser o inverso do outro, o inverso aditivo. Olha só, eu posso ter que o x é mais ou menos x2. Eu posso ter aqui, por exemplo, 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Mas o 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. Fica 1 igual a 1, mas o 1 é diferente do menos 1. Tá? Então, eu não garanto que eles são iguais. Não garanto que eles são iguais. Então, essa função não é injetora. Tá? Se a gente tivesse definido essa função somente nos reais positivos, a hora que chegasse aqui, são dois números positivos com o mesmo quadrado, então eles são iguais. Então, depende de onde essa função está definida também. Tá? Quando não diz nada, a gente tem que pensar em todos os elementos para os quais está definida, e aqui, então, seria para todos os reais, então não garanto que ela é injetora. Bom, para ser injetora vendo os gráficos, tem o teste das linhas horizontais.
Então, a gente já tinha visto o teste das linhas verticais, que a gente verificava se uma relação é uma função ou não. Então, a gente fazia linhas verticais, e se em alguma linha tivesse mais de um ponto, não era uma função. Agora, para verificar se ela é injetora, existe o teste das linhas verticais, horizontais. Por que isso? Por que existe o teste das linhas horizontais? Veja só, se eu tiver um x1 aqui, um x2 aqui, ó, dois elementos diferentes, peguei um x1 para cá, um x2 para cá, e eles tiverem a mesma imagem, eles tiverem o mesmo y, então digamos que tem um y aqui, vou colocar em cima dessa linha aqui, ó. Eu tenho um x2 vem aqui, o x1 vem aqui, teria dois elementos aqui. O meu gráfico passaria por esses dois pontos, a minha função não seria injetora, tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem. Então, em cima dessa linha, teria dois pontos, não seria injetora. Então, para verificar se é injetora, a gente faz o teste das linhas horizontais. Se para cada linha horizontal tem só um único ponto aqui do gráfico, ela é injetora. Olha um exemplo de uma função que não é injetora. Eu tenho, ó, nessa linha aqui, por exemplo, nessa linha eu tenho 3 pontos com a mesma imagem. Eu tenho um ponto aqui, ó, que leva nessa imagem aqui. Tem um ponto por aqui, ó, que leva nessa imagem. E tem mais um outro ponto aqui que leva nessa imagem. Eu tenho 3 elementos diferentes com a mesma imagem aqui em cima dessa reta horizontal. Então, ela não é injetora. Isso para olhar pelo gráfico. E sobrejetora? O que é uma função sobrejetora? Então, outra coisa que aconteceu lá nos nossos diagramas é que tinha uma função onde no contradomínio tinha um elemento que não recebia nenhuma seta. E, de novo, eu falei, isso não é um problema, não tem problema não receber nenhuma seta. Mas, quando todos os elementos do contradomínio recebem uma seta, a gente diz que a função ela é sobrejetora. Então, todo elemento do contradomínio é a imagem de algum elemento do domínio. Ou seja, a imagem de F é todo o contradomínio, todo o conjunto B. Como é que a gente pode dizer isso aqui, escrevendo matematicamente, né? Para todo y pertencente a B, existe x pertencente a, tal que f de x é igual a y. Então, todo elemento de B é a imagem de alguém. A gente diz que a função, então, é sobrejetora ou sobrejetiva. Por exemplo, f dos reais nos reais dada por f de x igual a x ao quadrado. Essa função ela é sobrejetora? Será que todo y aqui, ó, do contradomínio é a imagem de alguém? Bom, o menos 1, por exemplo, não é a imagem de ninguém. Não existe nenhum x tal que f de x seja menos 1, que x ao quadrado seja igual a menos 1. Não existe x pertencente aos reais tal que x ao quadrado é menos 1. O menos 1 não é a imagem de ninguém. Não existe um x que satisfaça isso daqui, né? Dos reais, né? Se estivéssemos complexos, tudo bem, mas a gente está nos reais. Então, essa função ela não é sobrejetora. Mas eu poderia restringir o domínio para verificar se ela é... Restringir, desculpa, o contradomínio, né? Para ela ser sobrejetora. Bom, desse jeito não é, né? O menos 1 não pertence à imagem de f. Então, a imagem de f não é todos os reais, o menos 1 é um número real e não está na imagem, então f não é sobrejetora. Mas olha só, se eu restringir o contradomínio só para os reais positivos, então agora, cada número positivo, ele é o quadrado de alguém, né? Basta que eu tome esse y aqui, né? Basta que eu tome mais ou menos raiz de y, tanto faz, né? F de mais ou menos raiz de y, e o y agora é positivo, né? Então existe essa raiz aqui, não poderia fazer isso lá em cima, existe essa raiz, f de mais ou menos raiz de y é mais ou menos raiz de y ao quadrado, que é igual a y. Então existe um elemento aqui no domínio, existe esse elemento aqui que é um número real, tal que a imagem dele é o y. Todo y positivo tem um elemento lá no domínio que é associado a ele, que associa a ele, né? Então, essa daqui agora é sobrejetora. Então, isso vai depender de como está definida a minha função, como está definido o contradomínio, para saber se ela é sobrejetora ou não. No caso das setas lá, se eu tirasse aquele número que não recebe ninguém, se eu tirasse aquele elemento do conjunto B, aí ela se tornaria sobrejetora, ok? Bom, em função bijetora, é uma função que é injetora e sobrejetora, que satisfaz essas duas condições, é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. F bijetora, se somente se é injetora e sobrejetora.
Bom, vamos ver como é que a gente escreveria isso em termos matemáticos, né? Tem uma f, uma função. Para ela ser injetora, a gente viu que para todo y na imagem tem que existir um único x no domínio, tal que f de x é igual a y. E a gente viu que para ser sobrejetora, para todo y pertencente a B, tem que existir um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Como que eu vou juntar essas duas coisas? Agora satisfaz as duas ao mesmo tempo. Essa segunda está dizendo que o contradomínio que a imagem é todo o contradomínio, né? Todo elemento de B é a imagem de alguém. Tem que existir alguém lá que ele é a imagem. Então, todo elemento de B está na imagem. Todo elemento de B está na imagem de F. Só que esse A aqui diz que para todo elemento da imagem de F existe um único X que satisfaz isso. Ou seja, juntando as duas coisas, vai ser para todo y pertencente a B, existe um único x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Juntei as duas, né? Todo y de B é a imagem de alguém, então tem que existir um único x que satisfaz isso. Okay? Composição de funções. Então agora, a gente trabalhou com composição de funções lá em relações, aqui é bastante parecido, mas a gente generaliza um pouco e coloca uma condição. Como assim? Ó? Eu estou com duas funções, uma vai de A em B, outra de D em C, só que a gente coloca uma condição aqui, e aí a gente faz a composição lá de F com G, é uma função G bola F, que a gente fala, que vai de A em C, dada por G bola F de X igual a G de F de X. Já vamos olhar melhor isso aqui. Primeiro eu quero olhar aqui para esses conjuntos. Lá em relações a gente utilizava o mesmo conjunto aqui, B e B. Agora eu coloquei um outro conjunto qualquer, coloquei um D aqui, ó. Só que eu preciso dessa condição. Ó. Por que eu preciso que a imagem de f esteja contida em D? Vamos supor que a minha função f pega um x e leva num y, leva aqui num y de B. Se esse y aqui não está nesse domínio, ele não vai relacionar ninguém lá no C. Então, quando eu fizer a composta de A em C, esse meu x do A não vai estar relacionado com ninguém lá do C. Ele levou aqui num y, só que esse y não está nesse domínio. Então, não vai ser uma função a composta. Por isso que eu preciso dessa condição. Se eu tiver que x vai em y, a imagem de y está contida no domínio, então o y aqui vai ser levado lá num z. Então, eu vou fazer de x, y, y, z, aí então o x vai estar ligado com o z. Então, por isso que eu preciso dessa condição, porque senão a composição não é uma função, ok? Bom, vamos olhar agora aqui como que a gente faz essa composição. Vamos pegar duas funções, f de x igual a 3x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado. Observe que eu não estou falando sobre domínio e imagem, eu não estou dizendo quem é contradomínio, porque quando a gente não fala, ó, são todos os números reais. Está definido para todos os números reais. Então, vai de R em R, vai de R em R. A imagem está contida no domínio, né? A imagem é um subconjunto dos reais, o domínio é os reais, então está tudo certo. Como que a gente faz a composição? A definição é o seguinte, ó, G bola F de x é G de F de x. Então, essa é a definição. O que é G de F de x? Bom, F de x está definido como 3x mais 1, ou seja, isso é G de 3x mais 1. Mas o que é G de 3x mais 1? O que a G faz? Ela pega um número e leva no quadrado desse número. Então, ela vai pegar esse número aqui e vai levar no quadrado dele. 3x mais 1 ao quadrado. Então, a composição g bola f de x é uma função que pega x e leva em 9x ao quadrado mais 6x mais 1. É só desenvolver o quadrado aqui. Essa é a composição que vai dos reais nos reais. Se eu quiser fazer ao contrário, eu posso fazer também. Vou fazer f composto com g. Aqui vai dos reais nos reais, dos reais nos reais, está tudo bem definido, não tem problema nenhum. Se eu fizer f composto com g, vai ser f de g de x, agora pela definição, né? G de x é x ao quadrado, e agora eu vou fazer f de x ao quadrado. O que a f faz? Pega o x e leva em 3x mais 1. Então, ela vai pegar o x ao quadrado e vai levar em 3x ao quadrado mais 1. Veja que ficou diferente, ó. G bola f é diferente de f bola g. Isso, em geral, acontece, tá? Isso quase sempre acontece. São raros os casos em que a composta aqui fica igual, g bola f igual a f bola g. Bom, vamos ver mais um exemplo para ver essa história da imagem com o domínio? Então, eu tenho uma função aqui,
3x mais 1 a mesma, né? Só que a g de x eu peguei raiz de x. Raiz de x. Bom, vamos fazer f composto com g de x. F de g de x é f de raiz de x, que é 3 raiz de x mais 1. Tá tudo ok aqui? Bom, vamos ver. O domínio da g são os reais positivos, porque não existe raiz de número negativo, certo? Então, o domínio da g são os reais positivos. Então, o domínio da composta vai ser os reais positivos. Veja que eu fiz f composto com g, né? Então, aqui, o domínio vai ser o domínio da g. O domínio da composta é o domínio da g. Então, domínio dos reais positivos. Então, ok, ficou bem definido aqui, ó. Eu posso, para cada x positivo, eu posso fazer 3 raiz de x mais 1. Ficou tudo ok aqui nesse caso. Agora, se eu quiser fazer ao contrário, o que vai acontecer se eu fizer g bola f de x? Bom, vai ficar g de 3x mais 1, que é raiz de 3x mais 1. Só que o domínio agora seria o domínio da f, e o domínio da f é todos os reais. Só que existem aqui x, ó, que tornam 3x mais 1 negativo, e aí isso aqui não estaria bem definido. Então, essa composta não está bem definida. A primeira está ok, a segunda não está ok. Para fazer essa composição aqui, eu vou precisar restringir esse domínio, para que eu não caia aqui num número negativo. Vamos fazer isso. Ó. Aqui está explicando, ó, o domínio da f são todos os reais, então o domínio da composta g bola f são todos os reais, mas a função não está definida para todo número real. Então, não deu certo aqui. Como é que eu vou fazer agora, então, para restringir isso aqui? Aqui tem um exemplo ainda. Ó. G bola f de menos 1, por exemplo, seria raiz de 3 vezes menos 1 mais 1, que é raiz de menos 2. Então, não está definida para todo número real. Essa função não está bem definida. Mas eu posso restringir o domínio da f para conseguir fazer g bola f. Então, eu tenho 3x mais 1, eu quero que seja maior ou igual a 0, para poder fazer a raiz desse número. Então, 3x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos 1/3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1/3, e fazer a função f de a em r, desse conjunto aqui em r. Tá? É a mesma função, eu só restringi o domínio. A g continua a mesma, né? G vai de r mais, desculpa, faltou um mais aqui, ó. Vai de r mais em r, né? Pega só os reais positivos aqui. Aí sim a gente pode fazer a composta, ela vai estar bem definida, porque isso aqui vai ser maior ou igual a 0. Bom, nós vimos as relações inversas. Como a função é uma relação, vai ter algo aqui muito semelhante. Mas, de novo, alguns cuidados vão ter que ser tomados para que a inversa seja também uma função. Então, olha só, vamos começar com um exemplo. Tenho aqui um conjunto A, um conjunto B e tenho uma relação. Bom, essa relação é uma função. Ó. Leva o 1 no B, o 2 no B, o 3 no A. Cada elemento aqui tem uma imagem e somente uma, né? Levado em cada um só tem uma seta saindo dele. Então, ok, R1 é uma função, essa relação é uma função. Vamos fazer a relação inversa. Como é que fica a relação inversa? Vai levar o A no 3, né? O A no 3, vai levar o B no 1 e o B no 2. Então, agora, a inversa não ficou uma função. Do B está saindo duas setas. Então, não é qualquer função que vai ter inversa. Essa daqui era uma função e a inversa aqui não é uma função. Tá? Vamos ver mais um exemplo? Tem um conjunto B aqui, um conjunto C, e a relação S, AY, BX. Aqui eu não mandei o nome para essa, desculpa. Mas tudo bem, eu tenho aqui AY, BX. Essa daqui é uma função. É uma função. Cada elemento aqui tem uma imagem e só uma. Né? Mas a inversa, o que vai acontecer? O Z não está relacionado com ninguém. O Z não tem um par aqui, né? Z alguma coisa. Então, a inversa não é uma função. Então, veja, duas coisas que não pode acontecer, né? Não pode acontecer de um elemento estar recebendo duas setas, ou seja, a minha função ela tem que ser injetora, né? Não pode estar recebendo duas setas um elemento aqui. Outra coisa que tem que acontecer é que todo elemento tem que receber uma seta, ou seja, tem que ser sobrejetora. São as duas condições para que a relação inversa seja também uma função. Então, olha só,
Se f é uma função bijetora, ela é injetora, ela é sobrejetora, aí sim a gente consegue definir a função inversa de f, que a gente vai chamar de f menos 1, ela vai de b em a, e a gente define da seguinte forma. F menos 1 de y, então parênteses aqui, é igual a x, c e somente c, f de x é igual a y. Mesma coisa de relações, né? O par YRX, C e somente C, XRY. Desculpa, YR menos 1X, C e somente C, XRY. Tá? Bom, observação. Tenho aqui uma função f que vai de A em B e a sua inversa que vai de B em A. O que acontece quando a gente faz as compostas? F menos 1 composto com F. Veja que eu posso fazer a composta, né? Porque eu tenho o mesmo conjunto aqui. O B, o A, né? Então, eu vou conseguir fazer a composta. F menos 1 composto com F vai de A em A. Vai pegar aqui o A, vai levar no B, daí pega o B e leva no A. Então, vai de A em A. Como é que fica essa composição? Bom, F menos 1 de F de X vai levar o F de X num certo Y. F de X é elevado no Y. O que é F menos 1 de Y? Bom, F menos 1 de Y, se o Y era F de X, então F menos 1 de Y é X, justamente por ser a inversa. F menos 1 de Y é X. Ou seja, a composta pega o X e leva no próprio X. Então, é uma função identidade. Pega o X e leva no X. Só que é a função identidade do conjunto A. Tá? Ele pega os elementos do A e leva no próprio A. Quando a gente faz a outra composta aqui, ó, F composto com F menos 1, agora essa composta vai de B em B. Ela pega um elemento aqui de B, né, tá aqui no menos 1, ó, pega um elemento de B, daí leva em A, daí leva em A, B aqui. Então, ela vai de B em B. E quando a gente faz a composta, F de F menos 1 de Y, F menos 1 de Y é um X, F de X é Y, então isso dá a identidade em B. Pega um Y no B e leva no próprio Y. Então, sempre falam que a composta da função com a sua inversa é a identidade, né? Mas não é a mesma identidade. Se a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais, ok, né? Fica a identidade dos reais, tudo certinho. Mas não é para todo o conjunto, né? Se forem diferentes, não é a mesma identidade, tá? Só para ficar claro, porque isso mais para frente, em outros momentos, isso aparece e acaba gerando muita confusão. Mas por hora, a gente está trabalhando com os reais acaba sendo a mesma coisa, tá? Bom, vamos ver como é que fica o gráfico de funções inversas. Então, olha só, eu tenho um ponto aqui, digamos que esse ponto xy está na minha função f, tá? Esse ponto aqui é da minha função f. Na inversa, vai ter o par yx, vai ter o par inverso desse daqui. Como que a gente marca no gráfico esse ponto? Então, aqui eu tenho xy, agora eu quero marcar yx. Então, primeiro eu vou marcar aqui o y, aqui nesse eixo das abscissas eu vou marcar o y, só que como eu marquei o y aqui, ó, aqui tem a mesma distância, né? Estou fazendo aqui na mesma escala, estou com a mesma distância aqui. O x aqui eu vou marcar agora aqui, nas ordenadas, então essa distância aqui é a mesma que essa. Então, o par yx, ó, ele vai ser simétrico ao par xy em relação a essa reta que era aqui o gráfico da função identidade. Né? O gráfico da função identidade. Ela divide aqui na bissetriz, né? 45 graus aqui. Então, ficou simétrico aqui em relação a essa reta. Ok? Bom, vamos ver como é que ficaria aqui o gráfico da função inversa. Aqui não é uma função, porque ó, veja que está voltando aqui para trás. Quando a gente faz o teste das linhas verticais, eu tenho aqui mais de um ponto em cima da mesma linha vertical. Então, vamos trabalhar como se fosse relações, tá? A não ser que ele estivesse mais esticado para cá. Mas só para a gente ver como fica bonito, né? Eu tenho aqui a função f, ó, ou a relação f, né? Vindo aqui nessa curva. O que acontece com a inversa? Em relação a essa reta aqui, a bissetriz aqui dos eixos, poxa, fugiu a palavra, dos eixos aqui, ela faz uma simetria. Então, esse ponto daqui está relacionado com o simétrico dele lá, ó, simétrico, em relação a essa reta. Né? A gente faz aqui ó, perpendiculares para fazer o simétrico. Então, a f-1 fica com a mesma forma, só que espelhada em relação a essa reta. Fica bonito, né, de ver o gráfico de uma função e da sua inversa. Ok.
como que a gente faz para calcular agora na prática a função inversa de uma função? Então, eu tenho uma função 2x mais 3, que vai dos reais nos reais. Ela é injetora, ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Então, verifiquem isso, ela é uma função bijetora. Então, ela tem inversa. Como que a gente faz para calcular a inversa? Lembra que a gente troca os pares, né? Troca o par x e y na posição, né? O que era a primeira coordenada vira a segunda, o que era a segunda vira a primeira. Então, a gente vai trocar aqui, ó. O y é f de x, né? Eu tenho y igual a 2x mais 3. F de x é y, então y é 2x mais 3. Eu vou trocar x por y, eu vou fazer essa troca aqui, ó. Então, eu vou escrever x igual a 2y mais 3. Troquei o x por y. E agora eu vou isolar esse y aqui para achar a função inversa. Então, na prática, é isso que a gente faz para achar a função inversa. Então, agora eu passei aqui o 3, então, passei o 2 dividindo, o y ficou x menos 3 sobre 2. Então, a função inversa, f menos 1 de x, é x menos 3 sobre 2. Essa é a função inversa dessa função. Como que eu faço para verificar se é verdade? Faz a composta. Se eu fizer f composto com f menos 1, tem que dar identidade. Se eu fizer f menos 1 composto com f, tem que dar a função identidade. Então, a gente confirma que realmente uma é a inversa da outra. Bom, o assunto de funções ele é muito extenso, vai muito além disso, mas essa é uma introdução. Então, a lista de exercícios está baseada aqui só nessa parte inicial de funções. Vejam lá se conseguem resolver todos os exercícios. Qualquer dúvida, postem no fórum, que eu vou estar lá disponível para respondê-los, ok? Bons estudos e até a próxima!